Basília Rodrigues, com vinheta e tudo, que agora conversa com dois senadores, um da oposição, outro mais próximo do governo. Basília, seja bem-vinda mais uma vez ao Novo Dia. Oi, tudo bem, Colombo? Exatamente, Muriel, todo mundo que está aí no Novo Dia. A gente está aqui literalmente com dois lados da CPI, da pandemia, para mostrar para vocês, então, pontos contraditórios aí dessa CPI, em que momento eles podem até convergir também, né? Porque existem opiniões que não estão necessariamente tão distantes assim. De um lado, eu tenho o Marcos Rogério, ele que é senador governista, vice-líder do governo, ele é do Democratas de Rondônia. Do outro lado aqui, o Alessandro Vieira, que é do Cidadania de Sergipe. Ele se declara um senador independente, só que tem deixado aí o governo de cabelo em pé, em especial com os seus requerimentos, senador. O senhor acha que em algum momento a comissão pode quebrar sigilos de pessoas próximas do presidente Jair Bolsonaro? É absolutamente normal que você tenha quebras de sigilo num processo de investigação. E isso pode ser com pessoas vinculadas a governadores, prefeitos ou mesmo ao presidente da República. Não tem nenhuma restrição nesse sentido, desde que tenha fundamentação. Quebrar sigilo do presidente da República? O que o senhor acha disso, senador? Basília, primeiro um prazer participar com você. Parabéns pelo quadro, parabéns à CNN, ao Colombo e à nossa colega de bancada lá, cumprimentar o senador Alessandro. Bom, quebrar sigilo é possível desde que seja fundamentado. Agora, quebrar sigilo do presidente da República, não há essa possibilidade no âmbito de uma CPI, porque você estaria diante de uma violação gravíssima à separação de poderes. Isso não é possível. Quanto aos demais, é possível desde que fundamentado, como diz o senador Alessandro, e não só a fundamentação jurídica, tem que ter a fundamentação fática também. Houve denúncia de recebimento de vantagem indevida, alguma coisa que leva à necessidade dessa quebra de sigilo? Nesse caso, seria possível. O senhor vê o presidente Jair Bolsonaro como responsável, direto ou indiretamente, das mortes pela pandemia no Brasil? Olha, veja bem, não dá para fazer esse tipo de afirmação. As mortes são em consequência da Covid-19, né? Todas as autoridades, obviamente, que estão à frente da administração, seja o presidente da República, governadores e prefeitos, têm responsabilidade na condução da política pública de enfrentamento. Mas fazer essa atribuição de responsabilidade por mortes, eu penso que é uma forçação de barra e é mais um papel de política vingadora do que de alguém que procura investigar responsabilidades, ações, omissões ou mesmo crimes de corrupção, como a gente tem visto algumas suspeitas Brasil afora. O senador Alessandro Vieira, que também é ex-delegado da Polícia Civil, já é possível apontar quem é o culpado pelas mortes do coronavírus no Brasil? Não, é prematuro fazer qualquer tipo de afirmação agora. Nós temos indícios claros que mostram erros, omissões e começamos a frente de investigação agora referente à corrupção. É muito importante entender que o vírus mata, mas corrupção e incompetência também matam. E a CPI vai tentar deixar bem claros cada fato que aconteceu. Quem estava no comando do governo, seja na esfera federal ou na esfera estadual, pode vir a ser responsabilizado, senador? Se você conseguir comprovar, sim. Ouvindo aqui o senador Marcos Rogério, não é caso de apontar a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Você acha que isso pode acontecer mais para frente? Se é prematuro afirmar agora que ele é responsável, também é prematuro dizer que ele não é responsável. Nós tivemos apenas uma testemunha que disse que o comando central não era de Bolsonaro, que foi o Pazuello, que está sendo reconvocado por mentira. Os outros todos atribuíram ao presidente Bolsonaro um comando muito forte e que ele recebeu do povo, ele foi eleito para isso. Ele tem que esclarecer como ele exerceu esse comando. E isso vai se repetir nas outras esferas, porque a gente tem que ter clareza, o cidadão está acompanhando e quer saber com certeza o que aconteceu no Brasil, por que vivemos uma pandemia descontrolada. Então, Marcos Rogério, senador, o ex-ministro da Saúde, Pazuello, mentiu? Eu penso que, assim, ontem foi aprovada a reconvocação dele aqui. Alguns pontos da fala dele na CPI ficaram confusos, sobretudo depois da fala da doutora Mayra ontem na CPI. Então, e houve também um documento que veio para a CPI do Exército Brasileiro que mostra uma versão diferente para o caso da encomenda de medicamentos. E veja, se houve ali um lapso de memória, ou se houve... Porque só negar uma informação dessa envergadura, além de ser algo inaceitável, é também uma falha boba, porque naquele momento havia
né, a distribuição realmente aos estados e os estados distribuíam aos seus pacientes. Alguns estados distribuem até hoje. Então não há por que ter essa preocupação de negar aquilo que é fato. Eu acho que a CPI, tanto a oposição quanto o governo, deve ter uma preocupação, de buscar a verdade, esteja ela onde estiver, e apurar as responsabilidades. E por falar no depoimento hoje, a gente vai ouvir o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. É uma oportunidade para mostrar essas contradições com o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello? Sem dúvida. A grande missão hoje é obter do Dr. Dimas Covas uma linha do tempo que mostre cada fato que aconteceu e que responda a uma pergunta central. O Brasil poderia ter mais vacinas, mais vacinados do que tem hoje? Se sim, de quem é essa responsabilidade? Acredito que nós vamos ter essa resposta em breve. De quem é essa responsabilidade do Brasil não ter vacinas hoje, senador governista Marcos Rogério? Olha, assim, o mundo todo está correndo atrás de vacina e o Brasil tem vacina. Nós temos mais de 500 milhões de doses contratadas, boa parte já chegando ao Brasil. Nós compramos de várias farmacêuticas, de vários laboratórios, não concentramos num único laboratório, porque se ele colapsa, se ele não atende, por exemplo, aqueles que têm origem do consórcio COVAX Facility, hoje está com problema para ser entregue. Então nós temos de vários laboratórios e o Brasil começa a receber. Agora, a corrida atrás da vacina é uma corrida global. Você não consegue atender na escala que precisa o Brasil de uma hora para outra, né? Tem países, potências mundiais que ainda não conseguiram vacinar o número de pessoas que o Brasil já vacinou. Nós queremos mais vacinas, mas não é uma situação tão simples. Basta querer e a vacina chega. Não é simples assim. Não é simples assim, mas todo mundo quer a vacina, né? O que a CPI vai mostrar é se o Brasil correu mesmo atrás das vacinas e em que direção. Os documentos e as falas até hoje mostram uma lentidão na tomada de decisão, negociações que se arrastaram, como foi o caso da Pfizer, negociações que não foram bem ajustadas ou transparentes, como é o caso do Butantan, da Coronavac. E acredito que depoimentos, documentos e também quebras mais adiante vão mostrar o retrato correto. O Brasil fez mesmo o que precisava ou ficou para trás? Bom, a gente está num pinga-fogo aqui, no clima de pandemia, né? Então eu não posso colocar o meu microfone aqui para ouvir também os entrevistados, por isso que vocês estão vendo que eu estou me comunicando com o meu microfone. A gente está usando aqui um microfone especial, pedi até um agradecimento aqui, em especial à minha equipe, o Clerton Cruz e o Isaías Lima, usando um outro microfone para pegar o áudio dos entrevistados. Volto aí com vocês no estúdio. Colombo, pode fazer perguntas também. Valeu, Basília. Um agradecimento também a toda a nossa equipe, aos dois senadores que participam com a gente. Eu quero fazer uma pergunta, começando com o senador Marcos Rogério. A Coronavac tem tecnologia chinesa. Nós dependemos do laboratório chinês Sinovac para ter a vacina produzida aqui, além de depender da exportação de IFA. Imagino que esse assunto será debatido na CPI. A política externa do governo Bolsonaro, declarações dadas pelo próprio presidente, às vezes preconceituosas contra a China, afetaram o nosso cronograma de vacinação? Rafael Colombo, eu acredito que não. E aceitar essa hipótese seria o mesmo que dizer que a China é um país absolutamente preconceituoso e que tem no comando da política daquele país, né, uma intromissão indevida nas relações comerciais entre países. Tudo que a China tenta demonstrar para o mundo nesse momento é que ela separa a política dos interesses comerciais. Dialogam quando na defesa dos interesses comerciais. O Brasil é um país parceiro comercial da China, tanto no agro quanto nas compras que faz de lá para cá. E no caso da vacina, é um parceiro importante também. Penso que essas declarações pontuais não afetam o cronograma de entrega. O que afeta o cronograma de entrega, infelizmente, é a demanda global. Isso é um fato. Agora, com a visita, com a vinda, né, do Dr. Dimas Covas à CPI hoje, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre outros aspectos, sobre a politização desse processo da vacina. No mundo todo, quando o presidente da República ou o primeiro-ministro fala, tem impacto, cai a bolsa, aumenta a inflação, cai a inflação e cria dificuldades comerciais. Aqui no Brasil deve ser o único lugar do mundo em que tem gente que defende que o que o presidente fala, se for na internet, não vale e não tem impacto. Então é muito claro que sim, criou dificuldades, a Embaixada da China, o Ministério das Relações Exteriores da China, em vários momentos reportou essa dificuldade, esse desconforto com a forma como o presidente se manifesta várias vezes,
Mas é claro, tem toda uma equipe que tenta compor isso, os bombeiros que correm atrás de salvar esse relacionamento, que é um relacionamento muito importante para o Brasil e para a China e que não foi devidamente exercido. Falta ao presidente Bolsonaro, muito claramente, entender o papel de um presidente da República. Tudo o que ele fala, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir, tem importância. Aprender isso é muito importante se ele quer realmente exercer a presidência com a qualidade que o Brasil precisa. Bom, a CPI hoje vai ter oportunidade de conversar com o Dr. Dimas Covas e vai ter oportunidade de conhecer também algumas versões da politização do tema vacina. Nós vamos ter oportunidade de questionar e apresentar justamente essas evidências. É óbvio que você tem diferença de países para países. As questões ideológicas, por exemplo. Houve um tempo que o Brasil era ligado ideologicamente a países da extrema esquerda. Cuba, Venezuela e outros países mais mundo afora. Hoje o país é comandado por alguém que tem uma visão de direita, um presidente conservador. É natural que aconteça esse tipo de divergência. Agora, no campo das relações diplomáticas, no campo das relações comerciais, até agora nós não temos observado, e essas informações que o senador Alessandro menciona, que a China tenha manifestado esse descontentamento ou demonstrado que isso tenha atrapalhado a vinda de vacinas ou de insumos para o Brasil, não são públicos. Eu, inclusive, solicitei tanto a empresa quanto a embaixada chinesa essas informações para confirmar a CPI se realmente isso aconteceu. Porque, assim, eu não estou dizendo que declarações, muitas das vezes, o ex-chanceler, quando esteve aqui, falou de um artigo que escreveu no momento da pandemia. Embora ele tenha dito que aquilo era uma construção em cima de um texto de alguém, achei absolutamente inadequado e inoportuno, mesmo sendo governista. Agora, dizer que isso tenha feito com que o país tenha boicotado o Brasil é atribuir um crime contra a humanidade à China, coisa que acho inaceitável. Um artigo chamado Comunavírus não pode ter atrapalhado as tratativas para a chegada das vacinas e dos insumos aqui? Não, eu estou criticando o artigo publicado pelo ex-chanceler no momento, o artigo Comunavírus. O efeito desse artigo? Não reduz o efeito. Eu não posso atribuir a um país parceiro comercial do Brasil e o Brasil parceiro comercial dele um boicote dessa natureza em razão de posições de um ou de outro personagem da República. Seria o mesmo que dizer que a China está querendo punir a população brasileira em razão de situações pontuais. Eu não concebo isso e solicitei informações oficiais, tanto a empresa, se houve em algum momento algum tipo de impedimento ou de orientação do governo chinês para não entregar em razão dessas questões internas do Brasil. Quando a informação chegar, elas farão parte dos autos da CPI. Senador, chamar o coronavírus de comunavírus nos atrapalhou? É uma pergunta que acho que vocês da imprensa, o cidadão que acompanha, o senso comum pode responder. Vacina não é um produto que vende na feira. Vacina é um produto que é escasso e que todos os países estão disputando. Então a pergunta é, se eu tenho um bom relacionamento, eu vou ter facilidade para comprar esse produto ou não? Outros países que têm bom relacionamento vão passar na frente. Isso repete um pouco a negociação que aconteceu com as vacinas da Pfizer. A primeira proposta, o primeiro contato da Pfizer acontece em março de 2020. A primeira contraproposta do Brasil chega em dezembro de 2020. A primeira vez que o ministro da Saúde fala com a Pfizer formalmente acontece em fevereiro de 2021. Isso mostra a vontade, a velocidade com que se deu isso e o descaso. Eu lamento, concordo com o colega Marcos Rogério, é preciso aguardar documentações, depoimentos, qualquer conclusão formal da CPI é precipitada, mas todo mundo está sendo chamado à razão. É muito claro que é momento de fazer uma união de forças, buscar soluções, e você não busca soluções ofendendo nações amigas. Apesar de alguns senadores já terem feito aí falas muito mais duras, né, de responsabilização contra o governo federal, você acha que a CPI está contaminada, já antecipou aí o seu julgamento? Não, acredito que não. Acredito que essa manifestação formal virá no relatório. É claro que nós temos um ambiente que é político. A CPI tem um ambiente técnico, mas também político. E vários aproveitam para fazer manifestações que são da sua linha ideológica ou da sua linha partidária. A gente tem daqui a pouco eleição novamente em estados e no governo federal. Mas não vejo até agora uma contaminação que prejudique o resultado final. Está sob fiscalização de vocês da imprensa e do cidadão que acompanha. A CPI está contaminada? Olha, o juiz, antes de tudo, deve ser imparcial
e buscar preservar o processo. Nesse ponto eu discordo do senador Alessandro Vieira. Eu acho que a CPI está absolutamente contaminada. O relator, no seu primeiro dia de manifestação pública, já condenou o presidente Bolsonaro. Ele já escolheu um culpado e bateu o carimbo de culpado no peito dele. Ele desfila o tempo todo com um relatório debaixo do braço. Isso é inaceitável. Esse é o momento de busca das evidências, de olhar para os fatos, de colher os depoimentos. O momento para fazer o julgamento ainda vai chegar. Não é esse o momento. Eu concordo, o senador Alessandro tem sido bastante cauteloso, técnico, metódico, isso é fato. Agora, não é essa a tônica da CPI. Você tem ali o batalhão de choque da oposição, num clássico pré-julgamento, apresentando relatório todo dia. Então, acho que, sob esse ponto de vista, se nós tivéssemos o formalismo de um processo judicial, nós teríamos um processo absolutamente nulo, imprestável, em razão do assodamento de parte dos membros da CPI. E a tropa de choque do governo está funcionando? Olha, assim, diante de um cenário onde o governo tem minoria, cabe àqueles que são aliados do presidente da República contraditar a narrativa que está sendo apresentada. Porque aqui, até agora, fatos, provas, evidências cabais que demonstrem, olha, houve crime aqui, houve dolo aqui, ainda não vi. Então, cabe a quem representa o governo ou quem é aliado do governo demonstrar isso. Por exemplo, começaram aqui transformando a CPI da pandemia na CPI da cloroquina. Ao longo da semana passada e dessa semana, eu provei na CPI que aquilo que eles condenam aqui é feito lá nos estados. O estado do relator, por exemplo, está com o protocolo ativo até hoje, com cloroquina no protocolo deles, com hidroxicloroquina no protocolo deles. Eu não estou condenando o governador de lá. Eu estou dizendo que o filho que governa lá faz o que o pai condena aqui. Mas condena aqui por quê? Porque o alvo é o presidente da República. Os governadores agora vão ser chamados para depor. Vocês já aprovaram aí requerimentos para 9 casos, né? 9 governadores. Foi suficiente ou vocês pretendem chamar outros governadores? O critério estabelecido foi objetivo. Estados que receberam operações do Ministério Público Federal ou da Polícia Federal. Quando você cria um critério objetivo, tanto faz situação como oposição, todos estão contemplados. Quem está buscando a verdade. Se ele começar a fazer escolha pinçada, aí vira uma luta política que prejudica a CPI e prejudica os brasileiros. Neste momento, acho que esse número é adequado, corresponde às operações realizadas e a gente tem muita expectativa no tocante às informações que eles vão repassar. Colombo. Eu queria fazer uma última pergunta aqui da minha parte, começando com o senador Alessandro Vieira. Dimas Covas é médico, pesquisador, foi convidado ainda pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para sanar uma crise financeira e de gestão no Instituto Butantan. Porém, é alguém que está em governos tucanos há algum tempo, especialmente a partir daquelas coletivas do governo de São Paulo na hora do almoço, acabou se aproximando muito, a imagem dele ficou muito vinculada à do governador de São Paulo, João Dória, que foi talvez nessa história das vacinas, talvez não, certamente o principal oponente do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que nós conseguiremos, a partir de daqui a pouquinho, assistir a um depoimento técnico ou um depoimento político que terá como pano de fundo a eleição do ano que vem, senador? Cada parlamentar tem a responsabilidade, nos seus 15 minutos, de conduzir as perguntas. Então, mesmo que o depoente busque um foco político, cabe ao parlamentar trazer para o foco técnico. Dimas Covas tem todas as informações referentes ao processo de produção e negociação para que essa vacina chegasse no Brasil e estivesse à disposição dos brasileiros. É preciso reconhecer que o processo de vacinação no Brasil é quase que 100% dependente, no início, da Coronavac. A gente não recebeu ainda, contratada diretamente, nenhuma vacina da Pfizer, por exemplo. Começamos a receber algumas vacinas do consórcio da Covax. A Fiocruz começa a acelerar sua produção, outra grande instituição. Mas o início do processo, e lembrando, é uma pandemia. Velocidade importa. Quanto mais vacinados, menor contaminação, menor número de internados, menor número de mortos. Retardar a vacinação é prejudicial para o Brasil, foi prejudicial para o Brasil. O Dimas Covas deve trazer informações concretas e o que vale para a CPI, apesar do show de alguns, o que vale é documento e prova. O resto vai passar.
depoimento de Dimas Covas, aí a pergunta de Rafael Colombo, vai ser revelador, vai mostrar as contradições do ministro Pazuello, no que pode contribuir para a CPI? Bom, eu espero que o depoimento dele seja realmente nessa linha técnica e que demonstre exatamente o que aconteceu, na linha do que o senador Alessandro mencionou aqui. Essa é a linha técnica. Agora, é fato também que, além da linha técnica, o Butantan acabou se tornando parte de um processo de disputa política. É preciso saber o que aconteceu no campo da política também, porque politizaram o tema. O Butantan é um instituto fundamental para o Brasil, não só na vacina contra a Covid-19, mas outras vacinas, outros imunizantes importantes para o Brasil. Vai ser um depoimento, espero, de muito conteúdo e também revelador, nos dois aspectos. É isso, então, Colombo, essas são as informações por aqui, a gente mostrando aí que dá sim para colocar dois lados de um debate ao mesmo tempo, né, em uma entrevista, aí uma conversa de alto nível, todo mundo educado, polido, mostrando que discordam, mas também tem aí os seus pontos de educação.